Olá, tudo bem? Muito bem-vindos para mais uma live, essa live super especial com um convidado querido, Gabriel Salomão. Enquanto a gente aguarda a entrada do Gabriel, eu vou aqui fazendo a leitura da biografia deles. Não sei nem se ele precisa ser apresentado, né? Porque ele já é bastante conhecido no mundo Montessori, mas vamos lá. O Gabriel, ele foi aluno da Prima Escola Montessori de São Paulo por 12 anos. E quando adulto, cursando letras, voltou a Montessori como pesquisador e professor. Ao longo de 3 projetos de pesquisa, acho que ele já está aqui. Os 3 projetos de pesquisas, ele estudou, esses projetos culminaram em seu doutorado em 2019. Ele estudou Montessori para adolescentes, o silêncio em Montessori e as representações de Montessori na mídia atual. Olá, bom dia, Gabriel, tudo bem? Tudo bem? Vou terminar aqui a sua apresentação e a gente já conversa um pouquinho. O Gabriel é autor do Lar Montessori, ele é a primeira plataforma sobre Montessori em língua portuguesa e ele serve como diretor científico na gestão atual da Organização Montessori do Brasil. Ele já foi palestrante e professor convidado do Centro de Educação Montessori de São Paulo, da Sociedade Portuguesa de Montessori e da Associação Montessori Internacional. Ufa! Que bom ter você aqui, Gabriel. Bem-vindo. Muito bom estar aqui, Daniela. Como vai? Tô bem, o meu celular caiu aqui do tripé e eu tô tentando ajeitar isso para não cair de novo. Desculpa, peraí. Joia. Vou precisar tirar a borrachinha dele, peraí. Olá, bom dia para todo mundo que está chegando. Muito obrigada por se juntar a nós. O Gabriel está ajustando ali. E, enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação e também tomando um pouquinho aqui esse tema, né? É um tema meio esquisito, às vezes as pessoas falam adultismo, mas o que que é isso, né? Então eu queria que você começasse contando pra gente, para quem não está familiarizado com esse termo, o que que é isso? E, enfim, aí a gente já emenda na importância da gente discutir essa questão. Vamos lá. A gente escuta muitos ismos, né, Daniela? A gente tem racismo, a gente tem machismo, a gente tem capacitismo, a gente tem uma série de ismos, né, que são ângulos para que a gente enxergue as várias formas de opressão que permeiam a nossa cultura, né? Então, eu vou pedir desculpa, eu tô com uma tosse, tô me recuperando do resfriado, então, coisas assim. Então, quando a gente olha para o machismo, a gente percebe o quanto o homem está no centro da nossa sociedade e a mulher é colocada na beirada, né? Quando a gente olha para o racismo, o quanto as pessoas brancas estão no centro e o quanto as pessoas negras são colocadas na beirada. Perdão. Capacitismo, a mesma coisa, né? As pessoas sem deficiência são colocadas no centro e as pessoas com deficiências ou transtornos ou são colocadas na beirada. Então, olhar para o adultismo é virar esse olhar para a criança e perceber quanto o adulto é colocado no centro e a criança é colocada na beirada da nossa sociedade, né? Isso não exclui todas as outras formas de opressão que a gente tem. Isso se mistura com elas, né? Você tem uma intersecção de tudo isso. Então, um adulto branco, homem, eu, né, está no centro das preocupações da nossa sociedade. Enquanto que uma criança negra vai estar na beirada da beirada da beirada da beirada. E se ela for pobre, mais na beirada ainda, né? Mais longe do centro. Agora, uma mulher negra também não está no centro, né? Ela também é empurrada para longe desse centro, né? O que eu quero dizer com centro e gente, tá bastante vento. Tá chegando para vocês esse vento, Tá Daniela? dando para ouvir um pouquinho, assim. Então, peraí que eu vou
fechar a porta e janela aqui. Peraí. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser ir mandando aqui, eu vou deixar para o final, mas a gente vai tentar responder. Se for oportuno no momento, eu faço uma pausa para a gente responder, mas pode ir mandando aqui no chat. Qualquer coisa, se a gente não conseguir aqui durante a live, depois a gente dá conta de responder nos comentários, né, Gabriel? Dá sim. Então, nossa senhora, tá mesmo muito vento. Me perdoe, peraí. Eu não sei o que aconteceu essa noite. Caiu tudo, assim. Foi muito, muito vento aqui em casa essa noite. O que eu quero dizer com centro e longe do centro? É prioridade em lei, por exemplo, em decisão judicial. É prioridade em arquitetura e em urbanismo. É prioridade em orçamento, distribuição orçamentária, né, pública mesmo. É prioridade no modo de funcionamento do mercado, não do mercado supermercado, do mercado do dinheiro na nossa sociedade. Então, vamos ver algumas coisas, né? Você tem, por exemplo, horário de trabalho de adulto, né? Horário de trabalho de adulto é qualquer coisa como 7h30, 8 horas da manhã até final da tarde. No entanto, qual seria o melhor horário para que adultos estivessem com crianças? Qual seria o melhor horário para que crianças acordassem, né? A gente sabe, por exemplo, que para adolescente faz mal acordar muito cedo. Para o cérebro do adolescente faz mal acordar cedo. Eles tinham que acordar mais tarde, 9 da manhã, 8h30 da manhã, talvez até 9h30 da manhã. E as aulas deles tinham que começar às 10 da manhã, 10 e pouco da manhã. E as aulas dos nossos adolescentes começam às 7. Não começam às 7 por causa dos nossos adolescentes. Começam às 7 porque os pais desses adolescentes precisam trabalhar para outros adultos. Então, você tem no centro do centro mesmo, um grupo muito específico de adultos que são adultos, homens, brancos, ricos. E aí você vai tendo os vários círculos até as beiradas e a criança está lá na beirada. Como a gente se acostuma com isso desde muito pequenininho, a gente escuta desde cedo coisas do tipo... a criança nem é gente, é um pedaço de gente, acha que é gente. Desde que eu me lembro por gente que nunca é 2 anos de idade, é coisa de 8, 9. Né? Essa criança tem a sua humanidade negada o tempo todo. Eu brinco um tanto, mas falando um tanto sério, infelizmente, que se você entrar nas lojas americanas e você for na seção de brinquedos das lojas americanas, e você entrar num pet shop e você for na seção de brinquedos do pet shop, é capaz que você encontre brinquedos melhores para as crianças na seção de brinquedo do pet shop do que nas lojas americanas. Né? Por quê? Porque a gente realmente olha para as nossas crianças muito pouco como gente. Né? A gente olha para elas muito como bichinho de estimação. E eu sei que parece um exagero dizer isso dessa maneira, mas a gente tem os contrastes que mostram isso, os contrários que mostram isso. Então, por exemplo, a ideia de que a nossa sociedade, de alguma maneira muito maluca, autorizou a fala de pai de pet e mãe de pet. Né? Quando que você ser pai e você ser mãe, traz preocupações absolutamente distintas daquelas de você ter um bichinho de estimação. Né? Eu deixo minha cachorra em casa 4, 5 horas seguidas para fazer alguma coisa que eu jamais poderia deixar um filho, né? Então, e aí quando você olha, por exemplo, para roteiro de programa de televisão e você tem os programas de televisão sobre criança e os programas de televisão sobre adestramento de bichinho de estimação, o roteiro desses programas é idêntico. A gente começa com os problemas que as crianças causam e os problemas que os bichinhos causam. Aí entra um especialista que vai trabalhar com a criança, mas que vai conversar com o adulto. O diálogo dele é com o adulto. Com a criança ou com o bichinho de estimação, ele só usa a técnica.
né? Ele não dialoga de verdade. Com o adulto ele dialoga de verdade. Com a criança e o bichinho de estimação ele usa a técnica. E aí o programa se desenrola. Então, culturalmente, as nossas crianças têm a humanidade negada o tempo todo. O tempo todo. Né? As nossas crianças são as maiores vítimas de abuso na nossa sociedade, de abuso físico, de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso emocional. Elas são as maiores vítimas de todas essas coisas. A gente não tem lei para proteger as crianças da maior parte desses abusos. Nós temos para o abuso sexual, embora não funcione porque não se denuncia, porque a criança mesmo não denuncia, porque o nosso mundo não está preparado para uma denúncia de criança. Então, você tem um canal oficial, parará, mas não funciona, porque o nosso mundo não se organiza com a criança no centro. E você não tem lei para proteger criança de abuso físico. Então, se um pai e uma mãe bate numa criança, você não tem lei para isso. Né? No Brasil não tem. Você tem lá a Lei Menino Bernardo, que previne, do ponto de vista de jurisprudência, previne espancamento, mas não previne palmada. Né? Então não há nada que proteja as nossas crianças de qualquer tipo de violência, de opressão, de humilhação que os seus adultos queiram ou, sem querer, coloquem em cima delas. Né? Isso não é para culpar as mães, os pais, sobretudo as mães. Não é para culpar essas mães, porque a mulher já não está no centro da nossa sociedade. Quem está no centro sou eu. É um homem branco de classe média alta e, claro, mais no centro ainda, os homens de classe alta. Né? Então a mulher já não está no centro. Mas quando ela vira mãe, quer dizer, quando ela é associada a uma criança, aí ela é empurrada mais ainda para longe do centro. Né? Então, não é para culpar essa mãe. Ela já é submetida a uma série de opressões sociais por ser mulher, se ela for negra, por ser negra, se ela for lésbica, por ser lésbica, se ela for pobre, por ser pobre. Né? E aí, quando ela vira mãe, por ser mãe. Então, não é uma questão de culpa, mas a gente precisa de uma transformação social e a gente, para isso, precisa de responsabilidade. Falei muito. Exatamente. É isso que eu estou me perguntando, né? Porque a gente ouve e realmente é um termo muito denso, né? Você explicando, a gente vem aquela sensação até um pouco de impotência, né? Uma sensação de, nossa, poxa, realmente, como que eu vou mudar tudo isso? Ah, eu não consigo, então, né? Eu vou ter que me afastar. Como que você vê essa questão? O que você entende que é o nosso papel como indivíduo aí diante dessa situação que a gente tá posto? A gente precisa abandonar a ideia de que a gente tem um papel como indivíduo. A gente tem um papel como classe. A ideia do indivíduo é uma ideia feita para não permitir que a gente exercite mudança social. Então, quando você pega, por exemplo, racismo, né? Como é que você muda o racismo no nível individual? Você não muda, porque o racismo é estrutural. Né? Então você não vai mudar no nível individual. É claro que você tem que deixar de ter 2 ou 3 ou 5 ou 20 atitudes e você tem que passar a ter 2 ou 3 ou 5 ou 20 atitudes. Mas isso não vai mudar o racismo. Né? Você pode deixar de ser a pessoa que fazia aquele tipo de mal. Mas isso não vai mudar o racismo porque ele é estrutural. E isso vale para o machismo, isso vale para o capacitismo, isso vale para o adultismo. A ideia da ação individual é feita para limpar a nossa consciência, aliviar a nossa consciência e garantir que a mudança nunca ocorra. Porque se a gente trabalhar só no nível individual, a gente vai dormir tranquilo, sabendo que nada nunca vai mudar, mas a gente fez a nossa parte. Então, não é no nível individual, é no nível coletivo. Se a gente quiser olhar como é que eu faço para não ser adultista com o meu filho, ou com os meus alunos, ou com os meus pacientes, crianças na clínica e tal, a gente pode fazer isso. Tem um monte de jeito. A gente pode escutar essa criança. É a primeira coisa importante. A gente normalmente não escuta, a gente normalmente fala. Então a gente pode escutar essa criança, que é uma coisa importante. A gente pode conversar com essa criança com dignidade, né? A minha formação em letras. E quando eu comecei em Montessori,
eu observei muitas famílias e muitos professores falando com crianças. E bem mais da metade, coisa de 70%, 80%, das falas que os adultos emitiam para as crianças eram ordens, eram comandos ou eram proibições de algum tipo. E você passar o dia inteiro mandando numa outra pessoa ou proibindo uma pessoa de fazer coisas, não é um jeito legal de existir com essa pessoa. Imagine que a pessoa mais importante da tua vida, o adulto, mais importante da tua vida, passasse o dia inteiro mandando você fazer coisas ou te proibindo de fazer coisas. Você percebe que não é legal? É cansativo, é exaustivo, é emocionalmente, né, seca. Né? E a criança vive isso todos os dias, com quase todas as famílias e todos os professores. Né? Então, isso é um primeiro ponto bastante importante, a gente falar com a criança com dignidade. Um outro ponto importante é nas nossas casas, mas isso eu tenho que destacar. Com isso, nós não estamos resolvendo o adultismo. A gente está deixando de ser a pessoa que faz o mal, né? Mas a gente não está resolvendo. A resolução ela é maior. Então, imagine numa casa você quer beber água. E aí você vai à cozinha beber água e você chega na cozinha e você descobre que a torneira ou o filtro, eu não sei como é na tua casa, fica 1 metro além do que você consegue alcançar. E aí, todas as vezes que você precisa beber água, você precisa pegar uma escadinha, colocar na frente daquela torneira, com um copo na mão, subir a escada, pegar a água que você quer tomar, beber a água, descer a escada e aí colocar o copo em algum lugar. Por essa vida. Aí você tem fome. Aí você descobre que para comer você precisa abrir um armário que tem entre 2 e 4 vezes a sua altura, eu estou falando da geladeira, né? E é um armário com uma porta magnética que exige toda a sua força para ser aberto, e aí lá dentro tem um pote que você precisa de força para abrir, e aí você pode comer. Olha como é difícil essa vida. Isso se você né? puder, né? Se você puder, porque a maioria das crianças nem pode chegar perto ali da geladeira, ou nem entra na cozinha, né? Tem vários níveis aí também. Tem vários níveis aí também, né? Você precisa pedir autorização para beber água, ou você precisa implorar por água e por comida, né? Para um adulto que não quer ser incomodado. Então, são muitas e muitas e muitas camadas. A gente pode começar, se quem estiver nos acompanhando hoje quiser fazer um exercício, você pode começar sentando no chão da tua casa para ficar da altura de uma criança de 3 anos. E aí olhando ao redor, para você enxergar a casa do ponto de vista de quem tem aquele tamanho, né? E aí você vê como uma boa parte da casa não é agradável se você tem aquele tamanho, né? E isso vale para casa, isso vale para museus, para estações de metrô, vale para calçadas, vale para farmácias, vale para qualquer lugar. Porque os restaurantes, né? Porque não é feito para criança, é feito para quem está no centro. Então, individualmente, é escutar, adaptar o ambiente, conversar de verdade, respeitar os tempos da criança. Então, se a criança está fazendo alguma coisa que, mesmo que pareça bobo para você, parece importante para ela, deixa ela fazer. Você não sabe por que ela está fazendo, mas se parece importante para ela, é motivo suficiente. Eu não preciso entender por que aquilo é importante para ela. Se parece importante para ela, é motivo suficiente para acreditar que é importante e deixar que ela faça, né? Então, tem caminhos para a gente, na
nossa vida individual não ser um reprodutor disso, não ser um impositor de adultismo, mas é na ação coletiva que as coisas mudam de verdade. Porque aí a gente muda massivamente escola, formação de professor, maternidade, legislação para distribuição orçamentária. A gente tem um investimento o nosso investimento em educação não é ruim em termos absolutos. No entanto, se você isola a educação infantil, em vez de falar de a educação, você pega a educação infantil ou até mesmo a educação básica, quer dizer, você isola os adultos, né? A educação superior, que é a educação dos adultos. Se você tira a educação dos adultos do orçamento da educação, nós temos um investimento por cabeça terrível, terrível, baixíssimo, né? Então, a gente, para mudar adultismo, isso inclui mudar orçamento, isso inclui legislação. Como é que um país não tem uma lei para impedir uma criança de apanhar? Se o marido bate numa esposa, por menor que seja a agressão, mesmo que ela não seja um espancamento, mesmo que ela não debilite, por menor que seja essa agressão, existe uma lei que protege. Não existe uma lei que proteja a criança. E isso é coletivo. Tem muito para se fazer. E enquanto você está falando, eu estou pensando aqui que mesmo quando a gente tenta fazer essas coisas que você propôs, né, digamos assim, no nível pessoal, vale a pena a gente se questionar e a gente pensar o quanto a gente está de fato saindo dessa posição adultista, né? Dessa perspectiva de adulto, porque quando você estava dizendo, dando os exemplos, aí eu fui pensando, né, que a gente precisa entender o cérebro da criança, precisa entender como essa criança funciona, quais são as necessidades dela. A nossa função não necessariamente é simplesmente eu vou deixar essa criança fazer por ela mesma. Eu vou deixar essa criança... A nossa função é de cuidar dessa criança e a melhor maneira da gente cuidar é prover para a criança o que ela precisa na hora que ela precisa. Né? Eu estava pensando um pouquinho nisso. Você estava falando, né? A criança que tem sede, a criança que tem fome. E a gente precisa sair do nosso centro, que é a nossa vida, e entender a perspectiva da criança, como funciona uma rotina de uma criança, como é, quanto tempo, de quanto em quanto tempo uma criança precisa comer, quando que a gente vai oferecer, ou onde a gente vai deixar disponível essa água. Então, são várias camadas que a gente precisa entrar aí, e a nossa sociedade está muito longe ainda de penetrando nessa camadinha, né? Eu penso na cebola, de penetrando e entendendo quem é essa criança, e o quanto a gente vai sair do nosso lado cômodo de ser, né? Que a gente às vezes fica tão incomodado. Essa criança, preciso, tudo eu preciso. E a gente fica tão incomodado porque a gente está muito centrado na gente, né? A gente não está centrado, a gente está no adultismo, né? E não está centrado ali na criança como um centro, como alguém importante. A gente pensando na primeira infância, a primeira infância é a base, né? Aí você falou lá da criança que fica o dia inteiro ouvindo ordem, o dia inteiro ouvindo bronco, o dia inteiro ouvindo redireção. É a base, né? Tudo isso é o que está construindo a personalidade dela. O quanto isso vai... E essa é uma provocação que eu faço muito constantemente aqui para as pessoas do Vila, e tento trazer muito, né? Da gente sair desse lugar, da gente se colocar no lugar da criança, não no sentido de responsabilizar a criança, ou falar para a criança, agora você escova seu dente sozinho, você toma banho sozinho, você faz tudo sozinho e pronto, estou fazendo Montessori. Não é isso, né? É a gente ir para empoderar a criança, de dar para a criança o sentimento de que eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que eu vou te dar as ferramentas, ou eu vou te prover naquilo que você precisa, porque eu sei que o mundo é difícil para você. Entende um pouco que eu tô querendo desdobrar aqui? Eu entendo. Eu sou homem e branco e heterossexual, pelo menos por enquanto é o que parece. E
sou uma pessoa que vive com um conforto considerável se comparado à média da população brasileira, né? Eu não tenho dúvidas sobre a minha alimentação, não amanhã, mas nos próximos meses, né? Eu tenho um teto sobre a minha cabeça, que é alugado, mas que eu sei que estará sobre a minha cabeça mês que vem. Então é muito fácil para mim nunca olhar para o outro, né? E o exercício que pessoas como eu têm que fazer é de olhar para o outro o tempo todo, porque na nossa sociedade tudo é o outro para mim, né? A mulher é o outro, a pessoa negra é o outro, a pessoa com deficiências é o outro, a criança é o outro. Tudo para mim é o outro, né? Então, quando eu penso no adultismo, para mim é mais uma forma de olhar para um outro, né? E de colocar um outro no centro. Não que eu tenha sucesso, tá? Em geral, eu tenho fracassos acumulados nisso, sim. Mas olhar para o outro e colocar o outro no centro é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Não só com a criança. E que se a gente conseguir fazer com algum grau de sucesso, não só com a criança, o nosso mundo muda muito. Por que que com a criança é tão, tão, tão importante? Porque é o que você falou. Essa criança é o começo de qualquer coisa, né? A Montessori dizia para nós que não existe problema social mais universal do que a opressão da criança, né? Por quê? Porque alguns humanos são homens e outros são mulheres. Alguns humanos são brancos e outros são negros. Alguns humanos são ricos, outros são pobres. Mas todos os humanos foram crianças em algum momento, ou são crianças agora. Então, o problema social mais universal é a opressão da criança. Porque todos os humanos são ou foram crianças, né? E todos os humanos adultos, a Montessori vai nos dizer, são o resultado dos esforços da criança que um dia eles foram, né? A gente, você, eu, quase todo mundo que está nos ouvindo, porque vai ter meia dúzia de crianças nos ouvindo também, mas os adultos que estão nos ouvindo são o resultado dos esforços das crianças que eles foram e que nós fomos um dia. Então, oprimir uma criança, humilhar uma criança, você quer ver? Nós vamos fazer um exercício. Você não precisa responder se não quiser. Quem quiser nos comentários pode responder. Lembre-se, você que está ouvindo a gente, participando, lembre-se de uma humilhação que você sofreu por um adulto quando você era criança ou até mesmo adolescente, porque a gente é adultista com adolescente também. Lembre-se de uma humilhação que você sofreu quando era criança ou quando era adolescente. Lembra aí, se você puder, se você se sentir bem o suficiente, escreva qual foi essa humilhação nos comentários pra gente, por favor. Mas se não quiser, não precisa escrever. Se lembra aí, uma vez que um professor foi estúpido com você, uma vez que um pai ou uma mãe foram verbalmente violentos, a gente não vamos nem entrar na violência física. Vamos pensar só na verbal mesmo. De uma humilhação que você sofreu. Aí, pensa essa humilhação. Não é muito difícil, né, gente? Você consegue lembrar de alguma, não consegue, Daniela? Não precisa dizer qual foi. Consigo. E engraçado que você falou, eu lembrei de uma coisa muito boba. Eu vou até contar, porque é muito boba. Tá bom. Eu era pequenininha e eu tinha feito uma prova e eu lembro que, enfim, eu tenho essa memória muito dos outdoors, né? Dos outdoors de vestibular, em que escrevia bicho com X, né? E aí eu lembro que eu fiz uma prova, eu tava, sei lá, acho que na quinta série, e eu escrevi com X, bicho. E aí o professor falou em voz alta, na frente de todo mundo, e falou assim, eu não acredito que vocês ainda estão escrevendo, como que você pode escrever bicho com X? E eu me senti tão humilhada, mas tão humilhada que, olha, Gabriel, eu lembro até hoje desse dia. E do meu sentimento de humilhação, de como que eu consegui fazer isso, como que eu fiz uma coisa tão errada. Tá
que você se sentiu à vontade para expor, eu vou usar você para o resto do nosso exercício. Tá bom. Tá bom? É, quando você se lembra disso, você mesma falou, quando você se lembra disso, o que é que você sente hoje? Eu lembro, hoje eu já tô mais tranquila com isso, mas eu lembro do sentimento que eu senti, de como eu me senti muito incapaz, assim, muito burra mesmo, assim, nossa, como que eu fiz isso, né? Ai, talvez eu não seja boa, né? Essa sensação de humilhação mesmo. Aí, vamos lá. Isso acontece com uma criança 20 vezes, 15, 50, 500, sei lá, depende da criança e da sorte ou da falta de sorte que ela der nos adultos ao redor, né? Às vezes você tem uma humilhação que se destaca, mas às vezes, como a nossa colega colocou aqui, eu sofria bullying da minha família, né? A outra pessoa falou que uma vez um professor falou palavras ruins sobre a roupa que eu estava usando. A outra pessoa disse que no quinto ano, na aula de inglês, eu deixei de conseguir ler em voz alta. Essas humilhações que nós sofremos quando criança, elas não são humilhações que nós sofremos quando criança. Elas são humilhações que a gente sofre por toda a vida. Por que nós sofremos quando criança? Elas continuam ecoando, de alguma maneira, por toda a vida, né? Então, talvez não seja o teu caso, mas com toda certeza é o caso de alguém que está aqui acompanhando a gente. Mas Eu levei aquela... ecoou, né? Ecoou tanto que eu lembrei. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Desculpa te interromper. Imagina, e fica a sensação de talvez eu não seja boa o suficiente, que não vai aparecer na palavra bicho, que você aprendeu que é com CH e com X é só o calor e tal, mas fica na tua cabeça a sensação de talvez eu não seja boa o suficiente, e se eu cometer um erro crasso, talvez seja constrangedor e humilhante. Né? Essa sensação fica aqui, ó. Ela fica fermentando. Uma humilhação sofrida por uma criança não é sofrida só pela criança. Ela é sofrida pela criança e ela é sofrida por tudo que aquela criança vai ser no futuro. Porque fica. Porque o cérebro de uma criança, como você falou, está em franca formação. Então, aquilo que é colocado naquele cérebro e no emaranhado de conexões, de sinapses daquele cérebro, se for forte o suficiente, ou se repetir vezes suficientes, ou se durar tempo suficiente, vai ficar naquele cérebro por toda a vida, produzindo efeitos. Então, todas as opressões importam. Todas as opressões, todas as humilhações, todas as retiradas do centro. Tudo isso importa. As desigualdades todas importam. Mas, quando elas são cometidas contra a criança, elas estruturam o ser humano do jeito errado. O Paulo Freire tem uma passagem conhecidíssima em que ele fala que quando a educação é opressora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E é muito interessante a gente pensar no que acontece com as nossas crianças que são oprimidas o tempo todo. Porque quando você é oprimido o tempo todo, isso que você contou é uma forma de opressão. Você ter que pedir para tomar água é uma forma de opressão. Quando você é oprimido o tempo todo, o que você aprende? Você aprende que a opressão é uma realidade da vida. É assim que o mundo funciona. Pessoas oprimem pessoas. Isso é o mundo. E aí, uma vez que você internalizou que pessoas oprimem pessoas e que isso é o mundo, quando você fica adulta ou adulto, a opressão não te parece um absurdo. Porque você aprendeu muito cedinho, você, eu, todos nós. Nós aprendemos muito cedinho que a opressão é a realidade humana. É assim que é, a gente oprime mesmo, né? E aí ela não nos assusta, Daniela. E isso é a coisa mais desesperadora. Que a opressão não nos assuste. E Né? a gente ainda aprende que é melhor a gente ser o opressor do que ser o oprimido, né? Porque já que a opressão é uma realidade da vida, já que a opressão vai acontecer, queira eu não queira eu, porque o mundo é assim,
é melhor que eu esteja é melhor que eu seja o opressor do que ser, porque não nos passa pela cabeça a criação de uma realidade social, de uma civilização, de uma humanidade que funcione de um jeito diferente desse. Então, já que esse é o jeito, é melhor que eu ocupe o lugar do opressor. Só que aí, e aí desculpa, estou me incumpridando muito na resposta, mas só que aí você pensa como é uma menina negra. Porque existe opressão de criança, mas aí existe a opressão da menina, que você conheceu. E aí existe a opressão da menina negra. E essa menina negra cresce. E talvez ela consiga ocupar o lugar do opressor. Mas na nossa realidade social no Brasil, isso não é a maioria. Normalmente, ela vai ocupar o lugar do oprimido. E ela vai aceitar esse lugar. Porque desde muito, muito cedo, ela aprendeu que a opressão é uma realidade da vida, incontornável. Só que para ela, não se reserva o lugar do opressor. Para mim, se reserva o lugar do opressor. Mas para ela, só se reserva o lugar do oprimido. Um livro, e aí uma série de livros, de uma autora, que aí são os únicos livros que eu pretendo indicar hoje, tá? Eu não vou ficar falando um monte de livro, não. Mas tem uma autora chamada Toni Morrison. A Toni Morrison escreveu muitos livros. Ela escreveu O Olho Mais Azul, ela escreveu Amada, e mais recentemente, bom, ela faleceu há tempo, mas logo antes de falecer, ela publicou Deus Ajude Esta Criança, que é um livro de ficção, é um romance. E quase todos os romances dela vão tratar da opressão da menina negra, da criança menina negra. É muito interessante como ela consegue construir a sobreposição de opressões que esta criança sofre por ser criança, por ser menina e por ser negra, né? Então é muito importante, quando a gente fala de adultismo, a gente lembrar que o adultismo não acontece em isolamento. Ele acontece junto com outras formas de opressão e os reflexos dele na vida adulta também vêm junto com outras formas de opressão. O menino é oprimido, mas daí quando ele vira adulto, ele é quase que forçado a se tornar um opressor. É esperado do homem que a gente oprima, sabe? A gente é educado para oprimir. E não oprimir é um exercício. Por outro lado, da mulher, em relação ao homem, é esperado que ela seja oprimida e que ela aceite isso, né? E não é exatamente melhor ser o opressor, né? Não é exatamente melhor. Melhor mesmo era viver num mundo que não tivesse a opressão, Com sabe? certeza. Sim. A Liliana Fábio falou: em Portugal há uma expressão que detesto, mas que ouço desde criança. Quem nasceu para 5 nunca há de chegar a 10. É isso, né? Tem um canal no YouTube chamado Terapia, que o pessoal deve conhecer, muito legal. É um canal que o pessoal lavando louça vai conversando sobre experiências de vida. É maravilhoso mesmo. E eu escutei esses dias uma mulher, professora, contar a história de que ela era pequena aí as crianças estavam conversando e tal, e ela falou para a professora que ela queria ser professora, que ela ia ser professora um dia. E a professora disse para ela: imagina, o seu pai é pedreiro, a sua mãe é faxineira, você não vai ser professora nunca. E ela virou professora. Porque depois ela encontrou pessoas que disseram para ela que ela podia, adultos que disseram, adultas, que disseram para ela que ela podia sim ser professora e que iam ajudar ela a ser professora e que iam estudar junto e que iam apoiar e tarará, tarará. Ela encontrou essas pessoas. Mas quantos não encontram? Quantas não encontram? Sabe? Uhum.
Eu falei que ser o opressor não é muito melhor do que ser o oprimido, mas é claro que a minha fala é muito injusta. É melhor no sentido de que você tem comida, você tem moradia, você tem toda essa parte material que é melhor, né? Mas você tem uma ferida psíquica quando você é o opressor, que também está lá no oprimido, de formas diferentes, né? O que eu quis dizer, numa fala que na verdade foi infeliz, é que não soluciona. O que solucionaria seria uma sociedade em que a opressão não fosse a lógica dela. E aí que eu te levo, assim, a próxima pergunta, né? Primeiro, o que que a Maria Montessori apontou pra gente e o que que a gente pode fazer, né? Ou o que que é mais urgente para a gente fazer nesse momento? Acho que começa com esse entendimento, começa com essa live, com essa reflexão, as pessoas que estão aqui, né? Gerar consciência é o primeiro ponto, né? A gente trazer a consciência, trazer a nossa reflexão, e é algo que incomoda, né? Algo que a gente fica, ai, não sei se eu quero pensar nisso num sábado de manhã, né? Deixa eu mudar aqui para uma outra coisa mais confortável. Mas gerar essa consciência é um começo, mas eu queria que você levasse a gente um pouco mais, assim, na sua reflexão, no seu ponto de vista, e também do que a Maria Montessori trouxe pra gente. O que a gente pode fazer? Vamos lá. A Montessori tinha ela era brilhante e ela tinha uma visão magnífica de todo um mundo novo. Então, ela propunha uma nova relação entre pais e filhos, ela propunha uma escola que, para nós hoje, é uma escola diferente. Mas na época dela, era inconcebível. Né? É muito importante que a gente localize o radicalismo da Montessori no tempo histórico da Montessori. Porque hoje, fazer uma escola Montessori já não é fácil. Criar uma criança em casa a partir de um ponto de vista Montessori já não é fácil. Mas isso em 1906, 1909, 1912 era absolutamente inconcebível. Né? A gente está falando de uma época em que se um pai matasse um filho, ele não ia preso, porque o pai tinha direito sobre a vida e a morte da criança. Né? Então, a gente precisa dessa coragem, Daniela. Da coragem do radicalismo que a Montessori abraçou na época dela, não hoje. Porque hoje Montessori quase não é radical mais. Né? A gente precisa daquela coragem. A Edmara, citando a Selma Perry, que é uma brasileira que é referência em Montessori nos Estados Unidos, a Edmara, citando a Selma Perry, diz: nós não temos que fazer o que a Montessori fazia. A gente tem que pensar como a Montessori pensava. Né? E ter aí eu vou adicionar, e ter a coragem que a Montessori tinha. Então, a Montessori propôs uma escola onde a criança fazia escolhas. Escolhas mesmo. E fazia escolhas o dia todo. E fazia escolhas entre muitas opções, não entre duas. Uma escola em que o professor não ensinava, em que o professor esperava e observava. Tá meio apagadinho aqui, mas eu tenho nessa lousa, tá escrito esperar e observar. Né? Que é a forma como a Montessori resumiu o método dela em 2 palavras numa entrevista com um jornalista. A gente só espera e observa aquilo para que a gente dá importância. A minha frase ficou mal construída, mas eu quis dizer o seguinte: você não espera aquilo que não é importante para você. Né? Você fica, por exemplo, se você marca uma entrevista com um psiquiatra magnífico de crianças que descobriu uma série de coisas. E aí você vai até a casa dele para entrevistá-lo, e aí ele te dá
um chá de cadeira de 40 minutos. É de uma deselegância tremenda da parte dele, mas você acredita que ele é muito importante, que a fala dele é muito importante, então você espera. Se, no entanto, você vai numa loja comprar uma coisinha para cabelo, um elastiquinho para cabelo, e a moça da loja fala, eu vou lá no estoque pegar, e ela demora 40 minutos para voltar, depois de 10 minutos você foi embora, porque aquilo não é tão importante para você que te faça esperar 40 minutos. Então, esperar é uma forma de dar importância para o outro. E a gente esperar a criança acabar de fazer o que está fazendo, a gente esperar a criança vencer um desafio que ela está tentando vencer, né? Uma coisa difícil que ela está tentando fazer. A gente esperar a criança acabar de falar uma coisa que está difícil para ela falar ou que ela está dando muita volta. A gente esperar uma criança acabar de contar uma história que não acaba nunca, porque ela vai adicionando capítulos a essa história. A gente esperar é uma forma de colocar a criança no centro, de comunicar a ela que ela é importante. Né? Não precisa dizer, não. Não é para dizer. Não é para virar para a criança e dizer você é importante, você é especial, você é o centro da minha vida. Não é para fazer isso. É para fazer isso. É para fazer ela ser o centro, é para fazer ela ser importante. Né? E não só pela criança, mas para que ela cresça com a certeza de que humanos importam. Para que ela cresça com a certeza de que ela importa e de que existe um jeito dela mostrar para os outros que os outros importam também. Né? Então, acho que isso, assim, é claro que existem milhares de pontos de partida, mas talvez um ponto de partida que sirva para todo mundo seja aprender a esperar as crianças. Porque mexer no tempo mexe em tudo, Daniel. Mexer no tempo mexe em tudo. Mexe na lógica de mercado, mexe em legislação, mexe em todas as relações humanas. O tempo é a maior forma de prioridade que a gente tem para dar na relação com o outro, né? Então, acho que isso assim, na nossa vida individual, isso é uma mudança quase espiritual que a Montessori nos sugeria e que a gente precisa fazer. Maravilhoso. É isso mesmo. E aí eu completo com o que você falou mesmo, é dar a importância, né? Dar a importância, porque quando a gente dá a importância, a gente dá o tempo. Lindo. Acho que é uma bela de uma bagagem aí pra gente carregar e uma responsabilidade. E é difícil, muito, muito difícil, mas realmente é o que gera de fato a transformação. É o que gera a transformação. Isso eu percebi, eu vivo aqui na minha casa. Né? Eu vivo as escolhas que a gente foi fazendo e eu, de fato, escolhi, eu preciso dar esse tempo, dar essa importância para esse tempo e a gente vê o resultado, a gente colhe os frutos. E eu gostaria de poder fazer isso, né? Estou tentando através do Vila, mas tentando fazer isso também em outras dimensões para chegar nessas outras camadas aí que são mais profundas, né? Sim. Você tem alguma sugestão aí para as outras camadas, para uma coisa mais... Acho que você começou por aí, né? E é por aí mesmo, a gente não muda sozinho, a gente muda num conjunto. Então, o que a gente faz em conjunto? A gente está fazendo essa live, eu não sabia quando a gente agendou, mas a gente está fazendo essa live no melhor dia possível para fazer essa live, porque amanhã, em todos os municípios do Brasil, acontece a eleição para Conselho Tutelar. É verdade. Em todos os municípios brasileiros. E a gente tem 54 pessoas nessa live, existe uma chance muito grande de que 44 pessoas não fossem votar para Conselho Tutelar antes dessa live, né? E aí depois você pode entrar, você que está acompanhando a gente, pode entrar na internet, tem um site chamado A Eleição do Ano. E é sobre a eleição de Conselho Tutelar. E aí lá tem listas de conselheiros tutelares
em todos os municípios do Brasil que se comprometeram com as causas da infância. A eleição do ano, acho que é eleiçãodoano.com.br, bota no Google a eleição do ano, se for o caso, com o tutelar você vai achar, e vote para conselho tutelar do teu município numa pessoa que se compromete com as causas da infância. Não vote no candidato que o teu sacerdote pediu, não importa se é padre, pastor, pai de santo, não vote nessa pessoa. Não vote na pessoa que entregou o folheto na sua casa, se entregou. Não vote na pessoa que o padeiro disse para você que é muito legal. Entra no site da eleição do ano e veja quem são os conselheiros que se comprometem com as... a eleição do ano.org. E veja quem são os conselheiros que se comprometem com as causas da infância. E vote em uma dessas pessoas. Isso faz mais, em termos, assim, rápido, para a gente fazer agora, em termos coletivos, essa é a maior ação que qualquer uma das pessoas que está aqui hoje pode fazer. Se Deus quiser, quem está aqui nunca vai precisar do conselho tutelar para nada na vida. Deus queira que não precise, que você nunca precise, que os teus filhos nunca precisem, que os teus alunos nunca precisem. Tomara que nunca precisem. Porque quando precisa de conselho tutelar já quer dizer que alguma coisa não está boa. Mas uma grande parte das crianças desse país, as crianças mais oprimidas, com a vida mais sofrida desse país, precisam do conselho tutelar. E a primeira forma da gente começar a mudar o adultismo mais grave, mais cru, mais terrível da nossa sociedade é mexer nas estruturas que protegem a infância em nível estatal. E o Conselho Tutelar a gente pode votar amanhã. Então vai no eleiçãodoano.org e escolha um candidato muito bom. Não escolha o candidato que te foi dito para votar, porque normalmente isso é troca de favor, é indicação do fulano para ter um pequeno salário, um benefício não sei onde. Não faça isso. Não faça isso. É o órgão mais próximo da proteção da infância que o Estado tem. Vote da melhor maneira possível. Acho que esse é um passo coletivo perfeito que a gente pode dar amanhã, Daniela. Legal. Muito legal, Gabriel. Eu sei que o nosso tempo está chegando no fim, mas eu queria ressaltar aqui dois pontos contrastantes, mas que é da mesma coisa. A gente estava falando de dar o tempo, né? Então a Karina falou, emocionante ouvir isso hoje. Todos à minha volta reclamam da lentidão da minha filha. Eu dependo do tempo dela, mas é tão desgastante. Eu fui uma criança que não teve seu tempo respeitado. E aí, para contrapor um pouquinho, a Adriane colocou, o difícil é esperar esse tempo, quando se tem tempo escasso. Permitir que a criança explore e experimente quando não temos condição de desperdício, que é o caso da grande maioria da população brasileira. Então, realmente, são dois pontos muito interessantes. Daria para a gente fazer uma live só disso, mas eu não posso deixar de fechar sem a gente fazer uma consideração. Fechei aqui, desculpa. A essas duas considerações aqui. Eu queria fazer uma fala final, que é o seguinte. Não é justo com a maior parte dos adultos. Os adultos, em geral, amam as suas crianças. Os adultos não acordam assim. As mães não acordam. Só um segundo, gente. Minha cachorra tá latindo. Desculpa. As mães não acordam de manhã cedo, se espreguiçam e dizem, hoje eu vou fazer o mal. Hoje eu vou lascar a vida do meu filho. Hoje eu vou apressar o meu filho o tempo todo para ele sentir que o tempo dele não tem valor. Não é assim que a coisa acontece. Qualquer mãe acorda pela manhã querendo fazer o melhor possível pelos seus filhos. Só que essa mãe, além de mãe, é uma mulher e ela passa por tantas e tantas e tantas formas de opressão. E por isso é muito importante a gente ter absoluta clareza
de que as opressões não estão desvinculadas uma da outra, né? Não é como se a criança sofre opressão e aí parará, e isso não tem nada a ver com a opressão que todas as outras pessoas oprimidas no nosso país sofrem. Não, tem tudo a ver, né? Você morar numa periferia de uma grande cidade, precisar viajar 2, 3 horas para trabalhar todos os dias, 4 horas para trabalhar todos os dias, você ganhar um salário que não é nem de longe o suficiente para os gastos mínimos de uma casa, você ter que deixar a criança numa escola que você não gosta, porque o Estado não oferece escolas de qualidade, mais da metade das escolas desse país tem realmente uma qualidade física desesperadora, sem saneamento básico e tal. Então, tudo isso é uma opressão que não recai só sobre a criança, ela recai sobre a mãe, ela recai sobre a população mais pobre desse país. E isso não é para dizer, então tudo bem, então já que você sofre opressão, você pode oprimir. Não, mas esses esforços, eles precisam andar juntos. Uma mãe menos oprimida oprimirá menos. Uma família pobre que tem a sua situação financeira, econômica melhorada, oprimirá menos, né? Quando você tem legislação trabalhista, por exemplo, e a pessoa, em vez de trabalhar 18 horas por dia, trabalha 8 horas por dia, ela oprime menos, né? A literatura nos oferece uns exemplos maravilhosos assim de opressão de crianças. Tem um livro clássico do Émile Zola, O Germinal, que mostra uma família extremamente pobre e mostra as inúmeras formas de opressão que acontecem naquela família. E você percebe que grande parte daquilo está ali por causa da miséria. Então, quando você muda a situação social das pessoas, quando você muda a legislação trabalhista, quando você muda a situação da mulher na nossa sociedade e diminui a opressão sobre ela, ou termina com a opressão sobre ela, que seria o ideal. Quando você muda a situação da pessoa negra ou indígena na nossa sociedade e essa pessoa sofre menos opressões ou não sofre opressões, ela oprime menos, né, a criança. E ela pode passar a não oprimir a criança. Então, essas coisas não andam separadas, elas andam juntas. E, Daniela, se você quiser estourar o tempo da live alguns minutinhos para receber perguntas, assim, uma ou duas, eu posso, não tem problema. Eu sei que a gente está realmente no limite porque eu falo muito. Somos dois, né, Gabriel? Somos dois. Junta nós dois. Então, a gente fica aqui o dia inteiro, fazendo live 24 horas. Não, mas achei extremamente importante que você falou exatamente isso. A gente... E é uma reflexão que eu também tento ter, eu também venho dessa perspectiva, compartilho com você, né, de estar numa posição muito privilegiada, né? Também sou branca, também sou mulher, mas também estou aí num local muito privilegiado e a gente precisa, né, da minha humilde perspectiva, a gente buscar o nosso lugar também, porque como mulher, né, eu sofri muito essa pressão, então vou falar assim, na minha perspectiva, desse lado de, né, você quer ser tudo, você tem que ser mãe, você tem que ser bonita, você tem que cuidar da casa, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ter um bom trabalho, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser bem-sucedido, né? Então toda aquela pressão da sociedade que é bem simples a gente cumprir, né? Todo mundo sabe o que é, a gente tira assim de letra. Mas da gente entender que é preciso multiplicar, é preciso passar adiante. Então, essa live, essa discussão que a gente está tendo, ou a gente falar da criança pobre, da periferia, negra, menina, tudo isso diz respeito a nós, né? Tudo isso está ligado a nós. Essa live aqui não é só para a mãe que está assistindo, não é só para um determinado grupo de pessoas. Essa live é para todo mundo. Você manda para todo mundo assistir, porque é uma discussão que ela é para a sociedade, ela é uma discussão que é para todo mundo. Se você tem filho, se você não tem, se você está numa condição boa, ou se você não está numa condição boa, se você é trabalhador, se você está... Enfim, para todas as pessoas. Porque essa discussão, ela diz respeito à sociedade, ela diz respeito ao futuro. A gente tem que fazer esse sacrifício, esse esforço de nos conscientizar, porque quando a gente se conscientiza, a gente sai de algum lugar, quando a gente tem, né, traz a nossa cabeça para aquela questão, a gente começa a refletir sobre ela,
E a gente busca ações. Não vai ser fácil, não é fácil. Eu compartilho aí da Adriana, todo mundo... a gente sabe que não é fácil dar tempo. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. A gente precisa buscar rede de apoio, a gente precisa continuar falando. E volto aí repetindo o que o Gabriel falou, né? Da Maria Montessori, que a gente tem que pensar como a Maria Montessori. A gente precisa ir além. Porque é desse jeito que a gente vai conseguir... gerar uma transformação. A transformação ela vai vir da criança, ela não vem da gente. A gente está ali, né, tentando correr atrás do prejuízo, porque nós fomos oprimidos e nós somos oprimidos todos os dias. Nós vivemos numa sociedade opressora. Como a gente vai transformar através da criança, através da nossa mudança, né, Gabriel? Mas não é fácil. É. Mas nada importante é fácil, né? Nada é Nada, nada que é importante é fácil. Ajuda se a gente fizer junto. Isso é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos. Assim. A gente fazer sozinho atrapalha e a gente é muito incentivado a fazer sozinho, né? Como se fazer sozinho tivesse um mérito específico, assim. Não tem, né? A gente ter redes de colaboração é importante, a gente ter redes de apoio muda tudo, né? Então, nada, nada que é importante é fácil, mas fica menos difícil se a gente tem um conselho tutelar que funciona, fica menos difícil se a gente tem uma escola com famílias e essa escola e essas famílias conversam e essas famílias conversam e colaboram entre si, né? Às vezes você tem duas famílias que moram num prédio vizinho do outro e as duas saem de carro todos os dias de manhã cedo para deixar os filhos na escola, né? Quando provavelmente todo mundo teria vidas melhores se houvesse um rodízio ali para deixar aquelas crianças na escola. Isso é um exemplo bobo, né? Mas tem um monte de coisa nas nossas vidas que provavelmente seriam muito mais fáceis se a gente fizesse redes, aprendesse a fazer redes. E, e aí, mesmo as coisas difíceis que continuassem difíceis, ou seriam mais fáceis ou seriam mais agradáveis da gente fazer. Assim, né? É mais gostoso quando a gente faz de alguma maneira coletivamente. conjunto. É verdade. Eu vou ler aqui as considerações. Eu estou numa posição privilegiada também, mas penso nos que não estão. E tem tanta gente que só aponta o dedo. Da Adriane. Da Adriane, de novo, admiro vocês por trazerem essa reflexão, entender essas dificuldades e buscar trabalhar num aspecto maior. É verdade. Gabriel, foi muito legal. É muito bom conversar com você, ouvir um pouco, né, da sua experiência, da sua sabedoria. Você veio compartilhar com a gente um tema muito denso, muito complexo, que daria aí, né, muitas lives, mas que é de extrema importância e que a gente precisa pensar e a gente precisa começar a se mexer como sociedade, como comunidade e se unir. Isso é uma proposta que você sabe que eu tenho compartilhado muito com você, esse desejo da gente unir a comunidade Montessori, unir a gente para a gente poder construir algo junto. O Brasil precisa mais de Montessori. O Brasil, a criança precisa de mais respeito. A criança precisa mais de um olhar focado nela, né? E não em nós, e não no nosso bem-estar, e não no que é, não no mundo comercial, e não, né, nessa bombardeação que a gente está sofrendo de mídia, de rede social, de economia, enfim, de compra, insustentabilidade. Então, eu queria finalizar aqui a nossa live, se você me permite, dizendo que nós estamos juntos e que eu tenho um desejo muito grande de unir as pessoas para a gente falar sério de Montessori no Brasil, para a gente falar sério de como que a gente vai transformar a educação, porque tudo começa na educação, né? De como a gente vai transformar a educação, não só a educação de quem está lá e tem uma posição privilegiada que pode pagar uma escola Montessori privada que tem lá na sua escola, se é que tem alguma, né? Mas de todas as pessoas, de todas as crianças, de dar acesso para todas as crianças. Então, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se junte a nós, me manda mensagem, porque eu quero começar aí um grupinho, digamos assim, alguma coisa que a gente possa, né, fazer alguma coisa. Ainda não sei o que é, tá, Gabriel? Tô aqui me aproveitando do nosso... Desculpa. Me aproveitando da deixa. Mas eu queria fazer esse convite para
para vamos começar um movimento, vamos começar alguma coisa que a gente possa... E começa amanhã também, então vai às urnas amanhã, mas deixo aí também essa provocação. Alguma outra última recomendação, última fala para a gente fechar aqui a nossa live, Gabriel? Não, acho que é isso. Te agradeço muito pelo convite e especificamente te agradeço pelo convite para falar desse tema. Não é o tema mais pop que a gente poderia ter escolhido para conversar e eu te agradeço muito por fazer este convite, por abrir espaço para esta conversa, porque ela precisa muito acontecer. Então, muito obrigado. E eu quero incentivar o pessoal que conhece o Lar Montessori, mas não conhece o Vila, a conhecer o trabalho do Vila Montessori também. A gente falou da coisa da gente ter apoios e fazer coisas junto de alguma maneira. E como a Daniela é muito elegante para fazer a própria propaganda, no perfil do Vila Montessori você vai encontrar ali um monte de recursos para te ajudar a fazer o Montessori na prática do dia a dia de uma escola, porque às vezes é difícil fazer tudo sozinho. E ela não vai fazer a propaganda dela mesma. E eu tenho cara de pau para fazer propaganda minha e de qualquer um. Então você depois vai lá no Vila Montessori para conhecer o trabalho, que vale muito a pena. Tá bom? Obrigada, Pronto, Daniela. Gabriel. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Você é sempre bem-vindo. Está Obrigado. convidado sempre. Você sabe quando você... Quero sempre que você volte. Então, vamos falar. Tem muito o que falar ainda, né? Obrigado. Obrigada, pessoal. Um bom sábado para vocês. E lembra de compartilhar essa live com todo mundo, com todos os adultos, porque é um tema extremamente importante para todo mundo ouvir. Sabe o que você compartilha? Você compartilha no grupo de WhatsApp, que ninguém compartilha nada que vale a pena. Vai no grupo de WhatsApp da escola, que o pessoal compartilha aquele monte de coisa que não serve para nada. Bota isso aqui lá. Vai no grupo de WhatsApp do condomínio, que o pessoal compartilha uma quantidade de GIF de bom dia que, meu Deus, mas ninguém compartilha nada que vale a pena. Bota lá. No grupo de WhatsApp da família, que tá aquela treta terrível, tal, bota lá, aumenta a treta. Então, compartilha nos grupos de WhatsApp, porque essa aí faz a coisa circular legal. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Tchau, um abraço.